sou sul-americano de Feira de Santana, avisa americano, eu não acredito no Obama, revolucionário. Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar. Contra-atacar, contra-atacar, eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar. Contra-atacar, contra-atacar, traçando vários planos pra poder contra-atacar. Contra-atacar, contra-atacar, eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar. Contra-atacar, contra-atacar, eu vou traçando vários planos. Nas veias abertas da América Latina tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Um golpe de estado ao som da carabina e fuzil. Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu. Justiça é cega. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Inflama, inflama. Não passa disso, não me engana. Inflama, inflama. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo essa aula. Espero que vocês estejam bem. E essa aula aqui é uma aula sobre Brasil, é uma aula mais introdutória, mas que vai ajudar bastante a nossa caminhada aí no decorrer do ano com a disciplina, pensando na questão da geografia do Brasil, tá bom? Bom, então a nossa aula tem esse título aí, né? Brasil, um país de quem? Porque muitas vezes a gente acaba pensando no território brasileiro e na própria identidade do Brasil como uma coisa unificada, como uma coisa hegemônica, algo que fosse de fato muito presente a todos os brasileiros e que, de certa forma, a gente tivesse o mesmo acesso a uma série de questões, a uma série de processos históricos, a uma série de questões relacionadas às pautas sociais. Mas no decorrer dessa aula aqui, a gente vai ver que não é bem assim que a coisa funciona, né? Bom, esse mapa aqui que eu trouxe para vocês é um mapa que representa o índice Gini. O que é isso? É um índice, um indicador demográfico que marca a desigualdade social de determinado local. E a partir do cálculo do índice Gini, estudos mais recentes demonstram que o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, né? Então é muita coisa. A desigualdade ela está presente desde a nossa estruturação histórica, né, de país, e ela é mantida até hoje através de uma série de fatores. Aqui nesse mapa vocês conseguem ver as partes mais avermelhadas, são as partes que estão com o pior índice Gini aqui no Brasil, enquanto as partes que vão ficando mais amarelas são aquelas que têm índices menos piores. Bom, e aí eu trago esses pensadores contemporâneos do choque de cultura e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente pensa enquanto Brasil, né? Em que a gente tem aí a fala que é a seguinte: o Brasil de hoje não tem espaço para você estar 40 anos na frente. Você tem que estar, no mínimo, 40 anos atrasado para participar legal da pátria. Então, quer dizer, a nossa constituição social, a nossa história territorial, ela é muito baseada no atraso, ela é muito baseada na desigualdade. Mesmo que hoje a gente tenha uma série de relevâncias de pautas sociais, de questões econômicas, de disseminação tecnológica, o Brasil ainda é um país extremamente atrasado, retrógrado, na forma de se pensar, na forma de se conceituar e na forma de se ocupar o espaço também. A desigualdade, ela está em praticamente todo lugar que a gente for olhar. A gente consegue ver essa desigualdade no nosso cotidiano ou na nossa própria vivência. A desigualdade no Brasil, ela é estrutural, ela é histórica e ela é continuamente mantida a partir desse projeto de Brasil que foi instaurado para a gente como se a gente fosse um país muito igualitário, muito unificado, sendo que, na realidade, a gente é um país extremamente discriminatório, que reproduz a marginalização
e que mantém a desigualdade como um dos seus grandes interesses. Vejam só, essa matéria aí não é fake news, tá certo? Essa matéria, se eu não me engano, começou a circular no ano passado e ela foi feita através de dados oficiais mesmo, de levantamento de plataformas oficiais do Brasil, que demonstram que no nosso país a gente tem mais gado do que gente. E não fazendo aí uma metáfora, falando literalmente sobre o assunto, essa relação ela é muito atrelada ao nosso histórico aqui no Brasil. Um histórico de ocupação que é baseado na concentração de terras, em relações violentas no campo, em uma modernização extremamente desigual do campo brasileiro, de um predomínio muito grande, um crescimento muito grande de grandes latifúndios, da questão do agronegócio. Tudo isso acaba sendo algo que historicamente está presente com a gente, mas que também ainda permanece dentro da nossa estrutura e que traz consigo uma série de relações bastante questionáveis que a gente herdou aí do nosso passado e continua aí reproduzindo até hoje. Uma outra coisa interessante, né, da gente pontuar sobre o Brasil é a concentração de renda que impera no país. Se a gente fosse dividir aí a sociedade brasileira em pelo menos 4 ou 5 classes sociais, pensando aí na questão dos rendimentos, né? A gente teria uma classe A que representa aproximadamente 3% da sociedade e que concentra consigo a maior parte dos lucros, a maior parte das rendas, enquanto mais de 50% da população brasileira vive com hoje o que seria até 2 salários mínimos. Então, aqui a gente tem uma diferença muito grande de concentração de renda na mão de pouquíssimas pessoas e de uma dispersão, de uma marginalização, de um não acesso para a maior parte da população brasileira. Uma outra coisa extremamente presente aí na nossa sociedade é a questão de um racismo estrutural. Esse racismo, ele vai fazer parte de todo um projeto de integração que nós tínhamos aí entre metrópoles, colônias, a questão da própria exploração, que começa a ser mantida e começa a ser fonte dessas relações desde o século XVI, e que coloca o Brasil dentro dessas questões coloniais e também quando nós não somos mais colônias, enquanto um país que assume a dianteira com relação ao tráfico de escravos. A gente vai ser a colônia que mais recebeu migrações forçadas da população africana, e nós também somos a sociedade que por mais tempo manteve a escravidão. A gente foi o país que aboliu a escravidão por último, né? Então, isso também reflete muito sobre a manutenção que a gente tem da desigualdade na nossa sociedade, né? E também não pensem que quando a gente tem a abolição da escravidão, os direitos de fato foram garantidos para essa população, porque na realidade eles foram constantemente negados, desde as relações cotidianas e também pela legitimação através de leis que não permitiam que essas pessoas fossem integradas adequadamente na sociedade. Então, essas pessoas não tinham acesso à terra, não tinham acesso à educação, não podiam explorar e manifestar as suas práticas religiosas, culturais, e isso tudo vai demonstrando para a gente que esse problema que permanece até hoje tem uma estruturação histórica, né? O Brasil é um país extremamente racista desde a sua concepção. E eu também queria pontuar com relação a isso o seguinte: ano passado, muito se falou do movimento negro, né? Principalmente por conta das movimentações nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, a questão do George Floyd, e que é muito interessante a gente pensar essa resistência da população negra perante essa violência do Estado, a violência explícita contra esse grupo, né? Mas aqui no Brasil, muitas vezes a gente acha que o movimento negro, de certa forma, não estava tão bem organizado assim, não é tão relevante como em outros países, só que isso acaba sendo uma grande mentira, é um desconhecimento da nossa parte. A história que contam para a gente é uma história que continuamente silencia esses movimentos, mas eles sempre foram muito importantes e muito presentes na sociedade, sim. Se a gente for pensar desde o processo de colonização brasileiro, nós temos algumas revoltas negras, algumas revoltas escravas, nós temos a presença dos quilombos, que são locais de extrema importância quando a gente pensa na resistência dessa população, e depois, principalmente aí a partir do século XX, no pós-abolição, o movimento negro ganha muita força. A gente vai ter jornais
da própria comunidade negra que eram exclusivamente para denunciar situações racistas. Nós temos o movimento, a Frente Negra Unificada, nós temos o Teatro Experimental do Negro, nós temos uma série de iniciativas que até hoje são super importantes nos movimentos sociais aqui no país. Eu até trouxe essa imagem, se eu não me engano, data dos anos 80 para os anos 90, e vejam só, é uma imagem de uma manifestação aí, de um grupo que estava aí compondo o movimento negro no Brasil, e aqui a gente consegue ver, inclusive, um cartaz que fala o seguinte: denunciamos o namoro do Brasil com a África do Sul. Vejam só, dentro desse contexto histórico, geopolítico, a África do Sul passava pelo regime do apartheid, um regime extremamente segregacionista, e a galera já estava ali sabendo do que estava rolando e estava criticando, de fato, o que acontecia aqui no Brasil, que apesar da gente não ter uma formalização desse tipo de questão de segregação, o Brasil também, ainda até hoje, né, reproduz essa marginalização, essa segregação, essa violência contra a comunidade negra, e o movimento negro desde sempre denuncia e resiste a essa prática estrutural da nossa sociedade. Uma outra coisa muito, muito presente na nossa sociedade, estruturalmente falando, é a questão da desigualdade de gênero. Eu trouxe aqui esse dado para vocês, mas eu podia trazer vários outros dados para falar sobre essa temática, e aqui a gente vê uma desigualdade que ela não vai ser somente a questão de gênero, mas ela também vai estar muito atrelada à questão racial e vai estar representada no mercado de trabalho, na questão da violência, na questão da mobilidade urbana, na forma como as mulheres de fato vão estar sendo inseridas na sociedade e como elas de fato vão estar vivendo a desigualdade pelo simples fato de serem mulheres, né? Bom, e aí eu entro num assunto que eu acho que também veio aí como um tema bastante importante no ano passado, por conta de toda essa questão do ensino remoto, né? A pandemia chegou e aí o ensino remoto acabou sendo a opção que a gente acabou aderindo para que a gente continuasse tendo as nossas aulas, né? E aí dá uma sensação que todo mundo vai ter o acesso, que o ensino remoto vai deixar as coisas mais igualitárias, que as pessoas vão conseguir assistir várias aulas de vários professores, de várias plataformas. E não é bem assim que acontece no Brasil. Eu estou falando para vocês desde o início que a gente é um país extremamente desigual. E essa desigualdade também vai ser materializada na questão da infraestrutura e do acesso às redes de comunicação. Vejam só. Nesse primeiro gráfico que eu coloquei para vocês, aqui a gente tem uma diferença de acesso à internet entre populações que vivem na zona rural e populações que vivem na zona urbana. E aqui a gente já tem uma grande discrepância com relação à disponibilidade do serviço de internet, pensando nesses grandes monopólios que vão estar aí controlando esse acesso no Brasil, e também ao custo e à infraestrutura que isso demanda das populações e que deixa a internet bastante inacessível para uma grande porcentagem de pessoas. Ai, mas Maju, o Brasil não é um país majoritariamente urbano, deve ser uma quantidade pequena de pessoas que vivem na zona rural, né? Vamos dar uma olhada nesse outro mapa, né, para a gente começar a questionar isso também. Ali a gente estava falando dessa diferença rural-urbano. Aqui a gente consegue ver a desigualdade materializada regionalmente. E quando a gente pensa no acesso à internet por regiões, por localidades, a gente tem que menos de 21% dos domicílios do Brasil têm acesso à banda larga. Isso é muito pouco. Esses dados, eles são do último censo demográfico de 2010. Provavelmente, esse dado tenha se atualizado um pouco mais por conta desse período que a gente passou. Mas eu garanto a vocês que esse avanço não representa um melhor acesso para todo mundo. Provavelmente, esse número de domicílios com banda larga no país continua extremamente baixo. Pensando nessas questões por região, né? Aqui um outro mapa mostra para a gente a desigualdade que nós temos com relação ao IDH. Outro índice demográfico extremamente importante para a gente entender a qualidade de vida da população. Aqui, nesse mapa, a gente consegue ver que os maiores IDHs eles estão concentrados principalmente na região sul e sudeste, e conforme a gente vai se aproximando da região nordeste e norte, esses IDHs eles vão ficando cada vez mais baixos. Mas aqui eu quero pontuar uma coisa muito importante para vocês. Não pensem
que a região Sudeste representa o auge do desenvolvimento no Brasil e que todas as regiões querem ser como a região Sudeste. Se vocês reproduzirem esse discurso, vocês vão estar sendo bastante equivocados. A região Sudeste, ela acaba tendo uma concentração maior de capital, de infraestrutura, de pessoas, de serviços, por conta de todo um passado histórico que se constituiu, estruturou e estrategicamente se escolheu para que fosse assim. A região Sudeste, ela não é a cara do desenvolvimento do Brasil, ela é a cara da desigualdade do Brasil, uma vez que as outras regiões não tiveram a mesma posição para que pudessem receber essas infraestruturas, o investimento, a preocupação de fato com o desenvolvimento daquela localidade. Então, não pensem nisso como uma etapa para se chegar no desenvolvimento, não pensem que nós temos regiões mais pobres que futuramente vão chegar na etapa de desenvolvimento que São Paulo, a região Sudeste no geral, possui. Na realidade, essas diferenças que nós temos, essas desigualdades, são marcas de um projeto e um processo muito desigual de ocupação e desenvolvimento do território brasileiro. Inclusive, quando a gente pensa em São Paulo, agora eu vou falar exclusivamente da cidade, muitas vezes nos vem à cabeça que, pensando nesse discurso aí do desenvolvimento, São Paulo é a locomotiva do país. Não, São Paulo leva o país inteiro nas costas, IDH maior, o PIB é alto e por aí vai. Só que muitas vezes a gente se engana muito com esse discurso e fica fantasiando na nossa cabeça que a desigualdade, de fato, ela não está tão bem presente aqui. A desigualdade acontece lá fora, em outras localidades do país. Quando, na realidade, também não é bem assim que funciona. Eu falei para vocês de desigualdades estruturalmente colocadas na sociedade brasileira, como é o caso da questão racial, da questão de gênero. A gente viu a desigualdade com relação às infraestruturas, com relação às regiões, mas a gente também tem que ter a percepção que a desigualdade, ela se materializa no nosso cotidiano, na nossa vivência, no nosso próprio local. Vejam só. Eu trouxe alguns mapas para vocês sobre o Atlas da Desigualdade. Ele foi publicado em 2019 e é um atlas que faz o mapeamento de todas as regiões do município de São Paulo para pensar algumas questões bastante interessantes sobre o comportamento da população. Então, vejam só, aqui a gente tem um mapa do município de São Paulo. Cada pedacinho desse mapa constitui uma região da cidade. Esse primeiro mapa está mostrando para a gente onde são as maiores concentrações de população preta e parda na cidade. Então, quanto mais laranja, mais escura a gente tem, maior a concentração dessa população autodeclarada preta e parda. Observem o padrão. Conforme a gente sai do centro da cidade, a gente vai tendo uma concentração maior dessas pessoas. Historicamente, o centro da cidade é o local de valorização do preço da terra, é o local da cultura, é o local do acesso, é o local das grandes avenidas, é o local das concentrações de capital, de serviço, e que tudo acontece na cidade. É o local da concentração do privilégio. Enquanto, conforme a gente vai indo para as margens da cidade de São Paulo, a gente vai tendo uma precariedade na infraestrutura, no transporte, na questão do saneamento. E vejam só onde essa população preta e parda majoritariamente se concentra. Nessas regiões mais periféricas, marginais. Isso está muito relacionado com aquele processo histórico de marginalização e discriminação da população negra durante e após a abolição da escravidão do Brasil, em que essas pessoas não vão ter acesso ao privilégio. Elas vão ser excluídas dessa sociedade que está se formando no Brasil. Esse outro mapa, contrariamente, mostra para a gente os locais de violência racial na cidade, onde normalmente tem as maiores concentrações de ocorrência. E vejam só, as ocorrências acontecem nas localidades onde a gente tem a maioria da população branca. Quando nós pensamos em violência racial, nós estamos pensando na questão do racismo estrutural. E é esse centro de São Paulo, o centro privilegiado, o centro mais enriquecido, que reproduz essa violência contra essa população, normalmente preta e parda, né? Outro ponto aí, a localização das favelas. Mais uma vez, centro da cidade de São Paulo praticamente não tem esse tipo de moradia, enquanto as margens e a periferia da cidade vai começar a ter uma maior concentração.
E isso daí vai estar batendo muito com os dados que a gente olhou antes, né? Da concentração da população preta e parda, que, como eu falei, é historicamente marginalizada e criminalizada, e acaba também recorrendo a esse tipo de construção para conseguir se manter dentro do espaço urbano, para conseguir aí fazer parte dessa ocupação e do desenvolvimento da cidade, porque essa população que mora nas periferias é que, de fato, faz a cidade acordar, não é mesmo? É o pessoal que vai estar ali levantando, trabalhando em setores que não são tão bem remunerados, que não exigem uma mão de obra qualificada, mas que são essenciais para que a cidade possa se desenvolver. E olhem só esse último mapa. Esse último mapa mostra a idade média de falecimento na cidade de São Paulo. As pessoas que moram no centro da cidade, elas têm uma expectativa de vida de aproximadamente 80 anos. As pessoas que moram na periferia têm uma expectativa de vida de aproximadamente 57 anos. São quase 30 anos aí, um pouco menos, mas uma diferença enorme entre a expectativa de vida daqueles que têm acesso ao que de fato a cidade disponibiliza e aqueles que estão historicamente e estruturalmente marginalizados nessa sociedade. Então vejam só, como eu falei, a desigualdade ela está aí no nosso cotidiano, no nosso local, na nossa vivência. Basta só a gente olhar com um olhar um pouco mais crítico para essas relações que a gente vai encontrar esses padrões acontecendo próximos a nós também. E eu trouxe essa imagem, quem não conhece, assim, deveria muito conhecer, mas essa imagem ficou muito famosa no início desse ano, que é a imagem do padre Júlio Lancelotti, em que ele começa a quebrar, ele mesmo por conta, algumas pedras que foram colocadas pela Prefeitura de São Paulo, com o intuito de barrar a ocupação de alguns moradores em situação de rua em alguns viadutos da cidade. É um projeto bastante frequente nas cidades brasileiras e também bastante antigo, que a gente chama de higienismo, ou também, né, associado a ele, no caso, a eugenia, que seria uma limpeza urbana, né? A cidade tem que ser bonita para aqueles que vão visitá-la e para aqueles que vão investir nela. População em situação de rua, população mais pobre, população vulnerável, não é bem-vinda dentro desse projeto de higienismo que as cidades brasileiras costumam ter no seu histórico até hoje, na realidade, né? E eu trouxe essa charge, pessoal, porque muito se falou quando teve a pandemia, né? A pandemia estourou, não, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo aí tá sofrendo com a pandemia, o vírus não escolhe em quem ele vai pegar, em quem ele vai chegar. Mas, na realidade, eu acho que fica um pouco claro, durante toda essa minha introdução aqui, essa aula mais introdutória, falando sobre desigualdade no Brasil, que a gente pode, sim, estar numa mesma tempestade, mas cada um vai ter uma embarcação muito diferente. O acesso, a infraestrutura, a forma de ocupar o espaço, a maneira como as relações foram construídas, ela é historicamente diferente, historicamente desigual. Bom, gente, para terminar aqui a aula de vocês, eu quero ler um pedacinho desse livro aqui, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. O Eduardo fala muito sobre as questões de exploração da América Latina no geral, mas também traz algumas reflexões sobre o processo de exploração, desigualdade, ocupação que o Brasil também passou. Vou ler aqui para vocês. Nestas terras, não assistimos à infância selvagem do capitalismo, mas à sua decrepitude. O subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento, é uma consequência. E esse sistema, ele encontra seu paradigma na sociedade das formigas. Por isso que ele se dá mal com a história dos homens, pela frequência com que muda. E porque na história dos homens, cada ato de destruição encontra sua resposta, cedo ou tarde, num ato de criação. Deixo vocês com essa reflexão para a gente pensar a questão da desigualdade não como algo eterno, apesar de ser estruturalmente construído, historicamente mantido, mas como algo que abre espaço para resistência, para uma oposição a essa marginalização, para um questionamento sobre essa desigualdade, para que a gente possa, de uma maneira crítica, poder traçar novos rumos, novas possibilidades e novas narrativas para um sentido de Brasil. Eu termino essa aula com vocês hoje, espero que vocês gostem e a gente se vê, acho que na próxima aula. Tchau, tchau!